Fala galera do Code AM, aqui é o ArtDias90 e esse é mais um episódio da nossa saga do AngularJS. Nós finalmente terminamos o circuito básico, como posso dizer, do Angular, vimos todas as principais propriedades, vimos o que são os controllers, nós desde lá do início, antes disso até criamos nosso primeiro projeto, aí nós vimos o que são controllers, aí eu mostrei passo a passo todas as propriedades do Angular, né? Então criamos os filtros, criamos as diretivas, trabalhamos com as URLs também, com roteamento. E já no último vídeo aí nós vimos um pouco dos serviços, como tirar um pouco dessa lógica do controller e deixar ela mais compartilhável, assim, deixar num lugar que todos os controles possam acessar ao mesmo tempo, que seriam os serviços. Legal, isso aí. E ficou um pouco não muito claro no último vídeo o que são exatamente os tipos de serviço. Então eu vou deixar esse vídeo hoje só para dar uma explicação melhor aí e deixar claro quais são os três tipos. Eu até esqueci no último vídeo, mas são os serviços, os factories ou os providers. Eles são ligeiramente diferentes, tem cada uso para cada um e eu vou explicar rapidinho hoje então o que são eles, certo? Então, assim, primeiro nós temos aqui eu já deixei o código mais ou menos pronto, para a gente não perder muito tempo. E no caso eu tenho então aqui o meu herói service, o herói factory e o final heróis, que são respectivamente vai ser responsável pelo o serviço, o factory e o provider. Já deixei eles na dependência aqui. Basicamente, os três fazem a mesma coisa, que é fornecer dados entre os controles, certo? Eu vou começar explicando o serviço. Ele e o factory vão ser bem parecidos, porém o serviço ele você vai ter que sempre dar um new na sua instância do serviço. Então ele vai criar uma cópia, assim, vai dar uma instanciada nova em todas as funções que ele tiver declarado aqui nos services. E você não vai ter assim você não vai colocar nenhuma lógica antes, você vai simplesmente dizer aqui, esse é o meu serviço, essas são as minhas funções, essa faz isso, essa faz aquilo, certo? Então você pode criar várias funções aqui. Eu tenho, por exemplo, fazer saudação. E assim que eu chamar ele aqui no meu herói service.fazer saudação, aí você pode já mandar um atributo, um parâmetro, ele vai funcionar direto. Ok? Então ele é bem simples, não tem muitas regalias. Já o factory nós usamos no último vídeo, então talvez você já esteja familiarizado com a sintaxe. Ele é parecido com o service, mas ele tem a vantagem de você poder colocar um pouco de lógica antes dele. Ele vai ser então uma invocação do sua factory aqui. Então você vai ter um objeto responsável por essa instância da factory com seus próprios atributos e também com suas funções. E ele vai retornar aqui então um par então, das funções que eu deixar disponível para ele, certo? Então você pode já usar aqui valores dentro dele, criar outras listas, criar qualquer variável interna aqui e utilizar ela dentro das próprias funções e vai estar tudo disponível no seu controle na sua instância de herói factory. Então também eu poderia dar um new aqui, criar um objeto separado para cada factory, elas são separadas entre si. E isso aí, mas o importante é tentar manter sempre um serviço, um factory por controller, não mudar muito para manter o código mais limpo. E é isso aí. Bom, esses são os dois principais. O terceiro, que é o que a gente ainda não viu, são os providers. E o provider ele tem a grande vantagem de ser configurável antes de criar os nossos controllers. Então, na fase de configuração, eu posso estar acessando o provider e dizer se eu quero algum valor específico que seja setado ou não. Vamos supor que você está controlando a sua aplicação baseado no idioma, por exemplo, e você pode ver já na fase de configuração. E se você tiver um idioma ou outro, você pode já dizer ao seu provider que tal variável vale isso ou aquilo. Então, na hora que você for chamada pelo controller, ela já vai estar atualizada da forma correta. Então, para isso, tem uma sintaxe um pouco chata, mas você seguindo não tem erro. Você vai criar aqui, então eu tenho o meu provider, o nome básico dele é o final heróis, tanto que eu já coloquei ele aqui no ponto provider também como final heróis. Aí você vai declarar ele como uma função final heróis provider, então eu simplesmente adiciono o provider no fim. Parecido com o factory aqui, você vai criar sua lógica interna, criar suas funções. É importante deixar então as funções que você quiser configurar eles na fase de configuração, você deixa elas internas aqui. Eu tenho essa set saudação e ela vai estar dizendo qual é o valor da minha saudação já em tempo de configuração. Então, se eu quiser usar ele aqui dentro, eu posso,
mas ela vai estar acessível também dentro aqui no meu config. Então quando eu crio o root provider, quando eu defino as URLs, você vai adicionar aqui também agora um final heróis provider, ou seja, nós estamos criando nosso próprio provider, com exatamente o mesmo nome aqui lá do provider, com extensão aqui provider no fim, e eu coloco ele, ponto, essa função interna que eu defini para ele aqui. No caso, set saudação, ela vai estar, então, toda vez que eu criar uma instância de final heróis, ele vai estar valendo essa configuração que eu deixar aqui. Então, facilita aí se você quiser deixar algo pré-configurado, para que fale para todos os serviços, para todo lugar que você utilizar. Beleza? É isso aí. Então, você chama o final saudação, que é o fazer saudação. Eu criei ele aqui como parte do construtor herói. E esse construtor ele vai estar sendo chamado automaticamente assim que eu criar o final heróis, graças a essa função .get. Então, o provider ele funciona quase 100% dos casos juntamente com essa função .get. Então, tendo essa função .get, o Angular vai dizer, você tem um objeto novo lá, então eu vou criar o .get desse objeto que você instanciou lá no seu controller. E no meu caso aqui eu estou pedindo para ele criar um novo herói, que faz parte desse construtor, com as variáveis que eu criei. Então, as funções aqui você pode criar mais de uma também. E lembrando que você passando esse saudação daqui, ele vai estar sobrescrevendo esse variável padrão saudação que eu deixei aqui, com o valor que ele setar do meu provider. Então, tudo que eu setar no provider vai estar aqui em this.saudação e pode ser utilizado. Beleza? O resultado nós podemos ver aqui. Fechar essas coisas que não precisamos muito. Tem muita documentação também na internet, várias coisas sobre os services, factories, providers. Eu recomendo muito você dar uma olhada no livro oficial do AngularJS, do O'Reilly. Se você tiver a oportunidade, ele também explica muito bem, de uma forma muito simples. E fica tranquilo aí de diferenciar bem. Mas é claro que na prática é o melhor jeito, então na prática você vai ver qual você deve usar. Eu recomendo usar na maior caso das vezes o Factory, que ele já te dá basicamente aí tudo que você precisa. Tá aqui, então nós temos aqui, então eu sou o Batman Service, que é o resultado da chamada que eu fiz aqui no meu app com o meu herói é o herói service.fazer saudação. O Factory veio também. Repare que eu não precisei criar uma nova instância aqui. Poderia ter criado se eu quisesse, mas não foi necessário. Simplesmente chamo aqui a classe Herói Factory com o método fazer saudação. E finalmente o meu final heróis, fazer saudação do Batman, com esse bom dia. Ou seja, se eu trocar aqui, colocar um valor diferente, ele já vai estar pegando lá na configuração e vai estar utilizando aqui já no método, certo? Então todo controle que eu utilizar o final heróis, ele vai estar valendo esse saudação que eu defini aqui. Bom, é isso aí, então. Só um vídeo aí para corrigir o último vídeo, naquele ponto que eu não deixei muito claro que são serviços ou não. Agora, como eu disse, nós terminamos o circuito básico. Eu vou estar mostrando algumas dicas, algumas coisas especiais do Angular. Eu pretendo fazer, então, também em breve um tutorial sobre o Angular 2.0, porque já tem muita coisa disponível. Em breve eles já vão, aos poucos, aí parar o desenvolvimento das versões 1.x do Angular e começar o 2, que é muito diferente e muito legal também. E tem muito pouco material, então eu vou dar uma corrida e tentar já preparar alguma coisa aí nesse sentido. Certo? Então nós vamos aí já ter material do Angular 2, beleza? Mas também sempre colocando coisa do Angular 1.x, eu vou fazer um vídeo sobre o cookies que o pessoal pediu também. Muito obrigado mais uma vez aí pelo suporte no YouTube e na nossa página, tá muito legal, vocês são muito gente boa. E é isso aí, continue ligado no canal, vídeos de PhoneGap do AngularJS aqui no CodeAM. Falou galera, um abraço!